Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que é o Thiago Rogero. Tudo bem? Tudo bem, sou ouvinte tanto do Caso Bizarro quanto do Modus Operandi, então é um prazer estar aqui. Ai, não, eu tô muito feliz porque eu sou uma Kiriner, não sei se é assim, mas, gente, se vocês estão ouvindo, eu vou pedir pro Thiago falar melhor, né, sobre os projetos dele, mas eu queria indicar um dos projetos, um dos podcasts, um dos melhores que eu já ouvi no Brasil, que é o Projeto Quirino, né, que basicamente mostra como a história explica o Brasil de hoje, né, esse que é o lema dele. Vou pedir para você falar um pouquinho sobre. E eu tava contando pra ele que eu tava ouvindo, eu ouço muito Rádio Novelo, e em um dos episódios o Thiago tava falando sobre como ele gosta de terror, né, qual que é a relação dele com terror, com os monstros e tal, e eu falei, bom, acho que ele é bom do Caso Bizarro, eu já vou convidar, porque nem todo mundo gosta de falar sobre esse assunto. Então me conta um pouquinho, fala um pouquinho de você, se apresenta aí, por favor. Bom, legal, eu sou Thiago Rogero, sou jornalista, mineiro, moro no Rio há 12 ou 13 anos, acho. Comecei a fazer podcast em 2019, fiz primeiro um que chamava Negra Voz, que foi pelo Jornal o Globo, depois saí do Jornal o Globo e me juntei com o pessoal da Rádio Novelo para fazer o Vidas Negras, que foi um podcast original Spotify, em 2 temporadas. E aí, ainda quando a gente estava fazendo Vidas Negras, a gente já começou a fazer o Projeto Quirino, que é um projeto um pouco maior, assim, demorou 2 anos e 7 meses de trabalho. É um podcast que pretende um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil, qual foi o protagonismo das pessoas negras na formação do Brasil, qual foi a responsabilidade das pessoas brancas por algumas das decisões que explicam por que a gente é um país até hoje tão desigual. É inspirado num podcast do New York Times que chama 1619. São só 8 episódios e um episódio extra, então no total são 9 episódios, que a gente lançou em agosto do ano passado. E desde agosto eu trabalho como gerente de criação na Rádio Novelo, que foi quem produziu o Projeto Quirino. Rádio Novelo fez o Praia dos Ossos, fez o Retrato Narrado, alguns podcasts que estão no ar agora, como Nenê da Brasilândia, Jogo de Cartas, enfim. E na Rádio Novelo, uma das minhas principais áreas de atuação é num podcast semanal que a Novelo tem, que chama Rádio Novelo Apresenta. Toda semana são histórias diferentes, sobre assuntos diferentes, pessoas de todo o Brasil participando assim como freelancers pra gente também, entrevistados, histórias variadas, e é desde uma história, por exemplo, sobre o fóssil de um dinossauro que foi tirado do Cariri, né, no Brasil, e levado para a Europa, até histórias sobre fantasma, que é uma história que eu conto sobre um incômodo que eu sempre tive assim, assistindo filme de terror, de que se a premissa para que exista o fantasma é alguém que sofreu em vida, né, que não conseguiu enfim, resolver assuntos terrenos e por isso ela é atormentada a continuar vagando por aqui no além. Cadê os fantasmas de pessoas negras, né? Ou mesmo de pessoas não brancas, né? São poucos fantasmas indígenas ou indianos ou, enfim, de ascendência asiática e tal. Pelo menos aqui no Ocidente, né? Óbvio que os filmes, por exemplo, coreanos, japoneses de fantasmas, eles têm pessoas assim. Mas aí foi isso, assim. E eu fico muito feliz de poder falar sobre isso porque profissionalmente é um assunto que eu pouco falo, né? Embora eu consuma muito, assim, eu escuto muito podcast de terror, ou com essa temática, né? Como eu te falei, Caso Bizarro. O Modus Operandi é uma coisa um pouco mais de crime, mas tem muito caso de crime que acaba virando terror mesmo. Mas escuto muito o quadro Luz Acesa da Déia, eu amo ouvir, enfim. Sim. Então, para mim, estou animado por estar aqui para poder falar sobre isso. Ai, que legal. Olha, eu tenho dois comentários para fazer. Primeiro, você falou que é mineiro, queria saber qual cidade, porque eu sou mineira também. Então, todo mundo que chega aqui e fala que é mineiro, eu já fico querendo conversar. Eu sou de BH. BH, olha só. E a família toda de BH, assim, tipo, minha família tá lá antes de BH, porque BH é recente, né? Tem pouco mais de 100 anos, mas a família já estava lá antes. Você é de onde? Eu sou do sul de Minas, sou de Itajubá.
E aí uma época eu morei em Bonfim, não sei se você conhece, e fazia faculdade em Brumadinho, que era ali do lado de BH. Então eu ia pra BH todo final de semana, assim, era uma coisa que eu sempre tava indo viajar, passear, porque a cidade que eu morava tinha 3 mil habitantes, era muito pequenininha. E é Brumadinho pré-Inhotim ou pós-Inhotim? Quando você estudava lá? Quando eu estudava, era pré-Inhotim. Uma outra Brumadinho, Inhotim, então. se não me engano, Inhotim é de 2007, não é? Você lembra? Eu não lembro. Eu lembro que eu morava em BH quando Inhotim foi inaugurado. E eu saí de BH em 2011, então deve ser por volta disso mesmo. Eu tô achando... foi em 2006. Foi bem a época que eu saí. Eu saí em 2005. Não, total. Hoje, Brumadinho, acho que tem 2 coisas que são muito fortes lá. Infelizmente, uma é a tragédia, né, da barragem, que infelizmente acabou trazendo muita luz para Brumadinho. E Inhotim, gente, que quem não conhece, é o maior museu de céu aberto, né, do mundo, se não me engano. Mas é um lugar, assim, eu fui só uma vez lá, mas é um lugar maravilhoso, é muito interessante, tem muitas obras, tem muitas instalações que mexem com vários sentidos, né? Enfim, falam de muitas coisas legais. É definitivamente um museu que você deve ir, assim. Todo mundo deveria visitar Inhotim, que é icônico. E a segunda coisa, já vou aproveitar e vou brigar com você, que é a Rádio Novelo apresenta, gente, você não sabe o que você vai sentir. Às vezes eu tô de boa assistindo, ouvindo, tal, e eu começo a chorar, e eu não queria chorar, sabe? Eu fico assim, gente, vocês não se sabe? Não tem uma coisa no início do episódio. Esse episódio vai fazer você chorar. Esse episódio vai te fazer rir. Esse episódio vai te deixar brava. Então essa é a minha briga, tô brincando, mas, mas é impressionante como os episódios, assim, são muito bem feitos, são muito... De verdade, a Rádio Novelo, de uma forma geral, é impressionante a qualidade do conteúdo que vocês entregam. Pra mim é uma das melhores coisas que tem atualmente na parte em podcasts, né, falando porque é só a área que eu conheço aqui. Mas, que raiva, porque eu nunca sei o que eu vou sentir. Às vezes eu fico assim, com medo, sabe? Eu quero ouvir, mas eu tô com medo. Sim. Será, que emoção vai me dar, assim? A gente até faz aquele aviso clássico, né, de podcast, que é muito importante ter, que é de, por exemplo, né, o episódio que vai ao ar, se eu não me engano, é o que vai ao, enfim, eu não sei quando que vai ao ar a nossa conversa, mas enquanto a gente está gravando, é o próximo episódio a ir ao ar, e ele tem uma coisa um pouco gráfica enfim, de machucado e tal, a gente avisa. Mas a gente recebe muito dos ouvintes isso, assim, tipo, tava na academia, comecei a chorar, e geralmente é chorar por uma história ser bonita e tal, nem tanto por tristeza, assim, mas isso é muito legal, assim. E os ouvintes eles querem que a gente descreva em detalhes na descrição do episódio quais vão ser as histórias, para eles poderem escolher quais vão ouvir, mas a gente tem bastante discussão sobre isso, mas uma das últimas vezes que a gente conversou, muita gente falou assim, já tem tanta... A gente vive numa sociedade em que a gente fica tão assoberbado de informação e tal, e a gente já escolhe demais o que vai ver, a velocidade que vai ver, não sei o quê. Deixa o ouvinte confiar na gente, assim, ter uma curadoriazinha uma vez por semana, tira a mão do volante, deixa a gente te guiar, assim. Então a gente tenta não dar tanta informação. Sim. Tá sendo legal. Eu acho muito interessante, porque, querendo ou não, quando você tem podcasts que tem um tema específico, você já sabe o que esperar, né? O modus operandi, o caso bizarro, você já sabe o que esperar dali, né? Não tem muito como fugir disso. Mas o Rádio Novelo apresenta não, assim, tem episódios... teve um que eu lembro que me deixou, assim, completamente maluca, que era uma pessoa que, teoricamente, ela fingia ser várias pessoas ao mesmo tempo, né? Que a mulher já é falecida e trabalhou num programa e tal. Essa história, inclusive, fantástica. E logo depois dela, se não me engano, era a história de uma garota que contava sobre o avô dela. E, nossa, aquilo me quebrou. Eu fui, assim, no mesmo episódio, eu fui lá no alto, que eu dava risada com a história, que era não sei o que, e de repente, assim, uma história super sensível, mas que mexeu comigo e tal.
E eu falei, caramba, sabe? É muito legal. Esse assim. episódio fez muito sucesso. Essa história é uma história de catfishing, né? Que é esse golpe que as pessoas dão na internet. E a segunda história é da Natália Silva, que é a nossa produtora. E a Natália é especialista em fazer as pessoas chorarem, porque ela tem uma... Nossa, que raiva que eu fiquei dessa Natália. Ela tem uma sensibilidade muito grande para histórias... Para essas histórias que elas aparentemente são histórias tristes, né? Mas ela conta sempre com muita beleza, assim. Tá sendo legal, tá sendo muito legal pra gente fazer. Olha, então, enfim, como uma pessoa que consome toda quinta-feira, só queria dizer que é foda, assim. Mas tem uma raiva aí, tá? Que é puxado. Tudo bem. Mas é isso. Conta também como que as pessoas fazem pra te encontrar, pra encontrar os teus projetos. Legal. Vou citar os dois principais, então. Um é o Projeto Quirino, que a pessoa encontra todos os 9 episódios. Eu convido muito mesmo a quem não ouviu, ouvir, maratonar, ou então ouvir com um certo espaço, assim, que foi algo que a gente pensou muito para ficar tudo redondinho. Acha em projetoquirino.com.br ou então em todos os tocadores de podcast. Projeto Quirino. E o Rádio Novelo Apresenta também está em todos os tocadores de áudio. Rádio Novelo Apresenta. E as minhas redes é @Thiago Rogero, Thiago sem H, Rogero sem I, e acho que é isso. Aí isso cobre tudo. Perfeito. Então, bora começar aí com os monstros de infância. Como eu comentei, esse é um quadro que a gente tem aqui no Caso Bizarro, que a gente fala um pouquinho quais eram os nossos monstros de infância. Assim, teve de tudo. A última vez a menina disse que o medo de infância dela é de barco, porque ela viu numa reportagem no Gugu. Gugu é citado aqui pra caramba, né? Principalmente de crianças dos anos 80 e 90. Porque ela viu numa reportagem do Gugu de uma menina que tinha sido escalpelada com o motor do barco. Uma coisa assim, uma história horrorosa. E aí, enfim, ela ficou com esse medo de barco. Então a gente traz assim, tudo quanto é tipo de situação, desde o folclore brasileiro até filme, até coisas sobrenaturais. Então eu queria saber qual que é o teu monstro de infância. O que te dava medo aí no Thiago quando ele era criança? Cara, o que me dava medo ainda é o que me dá medo, assim, que sempre foi, assim, fantasma. Eu não sei porque eu sou tão fascinado com a história de fantasma, mas fascinado nesse ponto, que em geral as pessoas são, né, de quem gosta, né, que me fascina porque me dá medo. Então eu tenho um prazer de ouvir, eu tenho prazer de conversar sobre. Meu avô era um excelente contador de história, e contava no meio as histórias de assombração. Tinha muitas essas tradições, essas histórias locais, né, que lá em BH é o Capeta do Vilarinho, que o Vilarinho é um bairro de Belo Horizonte, mas tinha a Loira do Bonfim também, que Bonfim é um bairro de Belo Horizonte onde fica um cemitério famoso, antigo. Então eu tinha muito interesse por essas histórias e ao mesmo tempo medo mesmo, e assistia os filmes. Eu lembro um dia que a primeira vez que eu assisti Exorcista, né, O Exorcista, o filme clássico, para mim foi muito marcante, assim. Eu fiquei com muito medo. Eu era pequeno, enfim, não era tão pequeno, mas eu acho que eu devia ter uns 9 ou 10, uma coisa assim. E eu assisti junto com a minha irmã, que é 5 anos mais velha que eu, e a minha tia, que é uma tia bem mais nova, então eu acho que ela é 8 anos mais velha do que eu, algo assim. E a gente assistiu junto e já com elas falando comigo, esse é um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. E aí eu assisti, fiquei, meu Deus, caraca. Agora, sobre isso de monstro de infância, eu fiquei pensando quando você comentou comigo mais cedo que, assim, meus medos são bem padrões, assim, eu acho, tal, mas eu tenho um primo que tinha um medo muito engraçado e era um medo apavorante que ele tem, o Felipe, que ele tinha medo não sei se você chegou a pegar uns filmes da Turma da Mônica live action, em que as pessoas, era essa Turma da Mônica que vai em festa hoje em dia, que era aquele cabeção de plástico e aí o braço era um cetim branco, porque não era branco, é um cetim, sei lá, acho que devia cobrir a pele dos atores e tal, para não mostrar, sei lá, no homem, não ter aquele homem cheio de cabelo e tal, ou enfim, ou também a possibilidade de ter pessoas de raças diferentes dos personagens, né? Outro dia eu fui numa festa infantil que todos os dançarinos de Turma da Mônica eram negros, e aí na hora eles vestiam esse negócio de cetim, viraram os personagens da Turma da Mônica que são brancos, à exceção do Cascão, que é pardo,
mas que no filme live action é um menino branco. Enfim, mas aí meu primo, toda vez que aparecia na TV a Turma da Mônica nesses filmes live action, que era eles no parque, brincando com o Sansão, caramba, milhares de aventuras, ele morria de medo, saía correndo, aí às vezes a gente queria pregar peça nele, a gente botava a fita da Turma da Mônica na TV, e a gente nunca entendeu por que ele tinha medo disso, até hoje ele não entende também por que ele tinha medo disso, mas ele morria de medo. Olha, você falou agora, parece que abriu alguma coisa aqui, mas eu não sei se porque você falou, sugestionou, eu realmente lembro, porque eu sei que tinha os desenhinhos e tal, e eu lembro mesmo que tinha uma coisa de live action, mas eu não tô muito lembrada, mas essa parte de ser totalmente esquisita é muito Brasil, né? Tipo, deviam, provavelmente, sei lá, devia ser um baixo orçamento, alguma coisa assim, aí devia ter uma lista de tecidos que... E é isso, eu acho que são esses medos que tornam as coisas mais engraçadas mesmo, né? Da gente ficar apavorado com, sei lá, o braço de uma monicona, assim, enorme, né? Sim, aquela cabeça, né? Era uma cabeça... É como se fosse uma cabeça de um Funko, ou Funko, sei lá como é que pronuncia, sim. Mas numa pessoa. Então era isso, era um Funko real andando com a cara da Mônica, da Magali, do Cebolinha. Ai, era um pouco assustador mesmo. Eu tô sempre tentando... Você falou do Exorcista, né? O Exorcista eu assisti com 8 anos, eu fiquei 2 meses dormindo com a minha mãe, porque eu fiquei completamente apavorada. Então, é um filme que... não hoje em dia é muito diferente, né? A relação que a gente tem com o filme, a relação que a gente tem com o horror... Mas naquela época, nossa, era uma coisa assim, eu lembro de assistir filmes que acontecia uma cena de terror e aquilo assim, era semanas pensando naquilo, né? Era uma relação muito mais intensa, assim. Eu não era religiosa, então acho que ajudava um pouco, porque muita gente que vem aqui, que vem de família religiosa, conta que acabava ficando mais pesado, porque a pessoa ficava pensativa, ficava, eu tô pensando no demônio, tô pensando no fantasma, não sei o quê. Então, acho que tudo isso pesa também, né? Sim. Dá a uma ajudada. Minha família é muito católica, assim, eu tive formação católica, então, pô, essas histórias todas conversam muito com esse universo. Eu nunca fui muito católico e tal, mas, inclusive, disso tem uma coisa que é muito interessante. A minha mãe é muito, muito católica, mas sem ser... enfim, também ser exageradamente católica, né? Por exemplo, ela enfim, nunca teve nenhuma questão com sobrinhos homossexuais, pelo contrário, ela é a tia que é procurada para isso e tal, para conversar sobre essas questões e várias outras questões. Aberta, apesar de ser. Ela é progressista, ela é muito católica e progressista, assim, é super interessante, assim, respeita todas as formas de se viver nesse mundo, todas as formas de amor e tudo mais, e ela tem uma coisa que ela fala que não acredita em fantasma. Ela respeita o espiritismo, respeita a Umbanda, tem um primo que é umbandista, foi outro dia com ele para conhecer também e tal, mas segue católica, porque é a opção dela e tal. Ela não acredita em fantasmas, só que ela tem experiências. Então ela tinha quando a gente era pequeno e contava, mas sem acreditar. Assim. Então ela tem uma história... Pode contar a história? É uma história rápida. Claro, assim. A gente ia muito... Enfim, mineiro, né? O que mineiro faz nas férias? Vai para o Espírito Santo, vai para Guarapari. E a gente ia muito, minha família ia muito para Guarapari. E aí, numa casa em Guarapari, a minha irmã, todo dia, eu não sei se eu já era nascido, se eu fosse, eu era bem bebê, e a minha irmã, lá com seus 5, 6 anos, toda noite a minha irmã sentava na cama e ficava conversando com alguém. Sentava na cama e ficava conversando com alguém. E aí um dia minha mãe acordou e viu a minha irmã conversando com um menininho. Aí o menininho vê a minha mãe e sai correndo, a minha mãe vê um vulto de um menininho correndo, e aí eles vão conversar, buscar informações, realmente, o menininho tinha morrido naquela casa e tal. E agora, recentemente... Minha avó faleceu nos dias ali que a minha avó... ela ficou doente uns dias na casa dela, assim. Os dias em que a gente estava em volta dela na cama, 2 dias diferentes, minha avó viu pessoas estranhas no sentido de não pertencerem nem ao plano dos vivos, nem ao núcleo familiar ali. Então eu cresci meio que ouvindo essas histórias dela e ela sem acreditar. Ela acredita no que ela viu, mas ela não sabe explicar e não sabe em que caixinha colocar, assim. E aí, quando eu vejo filme de terror, eu acredito em tudo, assim.
Sabe, tipo, eu acredito tudo. Eu escuto uma história de terror, eu imediatamente acredito. Meu ponto primeiro é acreditar. Eu acredito. Eu sou assim também. Isso é muito interessante, sabia? Porque é uma coisa que eu escuto muito das pessoas que vêm aqui no Caso Bizarro, ou de pessoas que enviam os casos. Tem muita que fala assim, minha mãe é cética, mas ela já viveu várias experiências e não sei o que. Tipo, eu também sou cética, mas isso já aconteceu comigo. E é muito engraçado, porque a gente tem essa mania de sempre querer colocar numa caixinha. Não, eu sou cética, não, eu acredito, não, eu vivi tal coisa. A gente tem essa dificuldade, né, de conversar com esse outro lado. Tipo, eu sou ateia, né? Só que ao mesmo tempo, eu acredito. Tipo, eu acredito em energias, eu acredito em espíritos, eu acredito em várias coisas. Então é meio... Tá, mas você não acredita em Deus, mas você acredita em energia? Quer dizer, não é... Sabe? E eu acho que esse é um processo que muitas vezes deixa a gente confuso mesmo. E o que eu mais foda disso é que tem coisas que você nunca vai saber a resposta, né? Tem coisas que você apenas vive e vai passar por aquilo, e isso pode mexer ou mudar você ou não, mas é a maneira como a gente se comporta em relação a isso, que eu acho que, no fim, dita se a gente vai acreditar ou não, e independente de acreditar ou não, as coisas podem acontecer, né? Sim, total. Bom, bora começar a primeira história. E a primeira história se chama Hereditário. Então vamos ver. Olá, Mabê e Thiago. Sempre fui fã dos casos bizarros desde a tenra época dos episódios no Modos, mas nunca tive coragem de mandar uma história minha porque eu finjo que não vejo as coisas. Ah lá, ó. Tamo aí falando mais uma pessoa que finge que quer ser cética. Mas eis a história. Minha família toda é meio médium. Na verdade, eu não sei se esse é o termo certo, porque eu realmente finjo que não vejo as coisas, porque sou cagona. Minha família próxima, mãe, irmão, avó e algumas tias e irmãs da minha mãe, é toda espírita. E especialmente minha mãe e meu irmão têm muitas histórias de ver coisas e sentir coisas. Há quase um ano, minha avó materna morreu. Estávamos no meio de um processo de mudança de apartamento e ela faleceu. Mas minha mãe, meu irmão e eu nos mudamos mesmo assim. Fomos para um prédio antigo que fica em um bairro mais periférico da cidade que eu moro. E, coincidentemente, o prédio fica logo em frente ao cemitério que a minha avó foi enterrada. Por ser um prédio antigo, numa área espiritual muito frequentada, digamos assim, sinto que estou tendo muito mais visões do que antes. Todo dia eu vejo 2 pessoas diferentes na minha casa. Há uma moça que fica na cozinha, perto da porta da área de serviço. Ela usa um vestido amarelo puído e tem o cabelo cacheado bem longo. Nunca consegui ver mais coisas por evitar fazer contato visual com ela, mesmo ela só ficando parada observando a gente fazendo as coisas. Eu geralmente tento não olhar muito pra ela, porque eu morro de medo e passo muito tempo sozinha em casa. Eu, meu gato e os espíritos, a moça da cozinha e o vulto do corredor. Esse último é algo que eu tenho notado nas últimas semanas, porque eu sou meio lerda e como evito aceitar, eu acabo ignorando as visagens. Recentemente notei que o vulto do corredor, como eu carinhosamente chamo, porque vive cruzando o corredor em horários diferentes do dia, também fica no quarto do meu irmão. Mas nunca fui atrás de olhar quando ele passa por lá, até porque eu não sou doida. O que me deixa assombrada com isso é que ele sempre passa pro quarto do meu irmão minutos antes do meu irmão chegar em casa. Observação, moramos no 2º andar de escada, a garagem fica no térreo, eu mal consigo ouvir o carro dele entrando no prédio, então demorei para notar isso. Mas sempre acontece, agora estou tentando levar na esportiva. Toda vez que vejo o vulto do corredor indo pro quarto do meu irmão, eu penso, então ele já vai chegar. Esse lance de ver, ouvir e sentir as coisas na minha família é algo que eu não costumo falar muito, porque a minha mãe e meu irmão são palestrinhas, eles ficam conversando entre si sobre isso. O episódio mais recente foi minha mãe chegando em casa, falando que tinha visto a minha avó, na entrada do nosso prédio. Ela estava chegando em casa numa manhã de sábado e estava esperando o porteiro aparecer para abrir o portão do prédio quando ela viu uma senhora andando na sua direção. Era uma senhora de 70 e poucos anos, tinha cabelos curtos e grisalho e estava usando um conjuntinho de bermuda e camiseta colorido, exatamente como as cores que a minha avó usava. Ela disse que não conseguiu ver o rosto da senhora porque estava ensolarado e estava contra a luz, mas que a senhora carregava um guarda-chuva em um dos braços e andava a passos lentos. A senhora parou por um segundo ao passar por ela, lhe deu bom dia e parou na faixa de pedestres para atravessar a rua,
em direção ao cemitério. Minha mãe me contou essa história se acabando de chorar, porque a minha avó estava numa cadeira de rodas por anos antes de morrer, devido a um acidente, e vê-la andando de novo fez a mamãe se emocionar muito. Eu não me surpreendi muito porque também já tinha visto a minha avó, a Tetê, na frente do cemitério uma vez, meses atrás, quando eu tinha ido comprar pão na rua que fica atrás do nosso prédio. Enfim, Mabê, esse é meu caso bizarro. Nessa patifaria de ficar vendo gente morta, eu já passei poucas e boas. Se eu lembrar de mais alguma história interessante, eu envio um cheiro pra vocês. Meu Deus do céu. Esse é engarrafado, né? Um espírito atrás do outro. Pois é. E eu fiquei pensando, por que será que ela considera que o vulto do corredor é o mesmo que entra no quarto? Porque ela só vê o vulto, né? Então Que são pessoas diferentes, você diz? Tipo, por que será que seria a mesma pessoa, assim? O que ela dá a entender é que ela vê, o que a mulher ela vê, tanto que ela vê com vestido, tudo, e o vulto ela só sente, né? Sim. Agora, ela fala também que é uma região, o prédio é uma... ela, pelo que eu entendi, parece que ela passou a ver mais quando eles se mudaram para esse novo lugar. Pra frente do cemitério. Ah, sim. Porque também, imagina, uma família de médiuns se muda pra frente do cemitério. Sim. É complicado. Nossa, essa coisa de ficar indo pro quarto na hora que o irmão dele tá chegando, né? Nossa, ainda mais pensando em filme, né? Tipo, todos esses filmes, tipo... Como é que era aquele filme? Não, eu ia contar o final do filme. É um filme que é todo baseado em fotografia, é um filme, acho que é coreano também, que é todo baseado em fotografia, que tiram polaroids, e aí a última cena, que eu não vou falar qual é. Você assistiu esse? Eu acho que eu sei qual você tá falando, mas eu não vi, não. Então tá. Mas, nossa, eu ficaria já com medo de, tipo, de reparar se o irmão dela tá tendo algum comportamento diferente por causa disso. Eu morro de medo dessas coisas, cara, de, tipo, alguém ficar, tipo, o Alexandre da viagem ali... interferindo tipo, ali. Possuído, né? Interferindo. Ou então deixando ele doente, sei lá, alguma coisa assim. Meu medo é mais nesses casos, assim. Porque até então, né, o vulto só avisa que o irmão tá chegando. Até é só... Mas olha que interessante, né? Ela não ouve o carro, mas sempre o vulto vem antes do irmão chegar. Quer dizer, esse vulto, ele vem com o irmão e ele sai do carro mais cedo, ou ele, tipo, quando o irmão chega, ele vai pro quarto fazer alguma coisa, né? Eu fiquei curiosa com o que esse vulto faz, assim, qual que é a missão dele? Porque a moça da cozinha, ela pertence à cozinha. Não, mas agora eu tô preocupado com o irmão dela mesmo, porque se esse vulto estiver acompanhando o irmão dela pra cima e pra baixo, isso talvez não seja uma coisa boa, né? Tem vários casos, assim, pelo menos que a gente ouve, né, sei lá, que isso é verdade ou não, de negócio de, a pessoa depois vai acabar ficando doente por causa de um trem desse e tal. Sei lá, não sei se é uma energia boa de você ter sempre perto de você, né? De ser aquele obsessor, né, que eles chamam de espírito obsessor. Mas, sendo irmão dela médium, acho que também fica na dúvida se ele não consegue ver esse vulto, né, se ele não, tipo, se ele tá vendo a mesma coisa que ela, porque ela fala aqui que ela ela finge que não vê, mas eu não sei se é a melhor forma de agir também, né? Tipo, talvez seja melhor você começar a falar sobre isso com a sua família. Ela falou que eles são palestrinhas, mas, pô, avisa o teu irmão que tem um vulto lá na casa, no quarto dele, né? Sei lá. Não, se fosse eu estaria conversando com todo mundo sobre isso e tentando achar uma solução, e se não desse, ia buscar caminhos religiosos, sei lá. A gente vai tentando de tudo, eu sou dessas também. Sim. Bora pro próximo? Bora. Comunicação post-mortem. Olá, Mabê e Thiago. Me chamo Maria Luísa e sou de São Paulo. Meu pai descobriu um câncer de bexiga em 2009 e desde então fez diversos tratamentos. Em 2020, ele me disse que estava curado, fiquei muito aliviada, pois sabia o tanto que ele sofria com cirurgias e quimioterapias. No entanto, no fim do ano ele pegou Covid, ficou em isolamento e se recuperou super bem. Não teve nenhuma complicação e seus pulmões estavam limpos em todos os exames. Poucas semanas depois, ele teve uma piora inesperada e foi internado em uma segunda-feira. Como estávamos no auge da pandemia, não era permitido acompanhantes, apenas uma visita diária. Minha mãe ia todo dia e na quarta ela voltou chorando, dizendo que seu quadro era gravíssimo e que meu pai tinha metástase nos pulmões, fígado, intestino, coluna e quadril. Fiquei muito espantada e após conversar com a médica descobri que ele havia mentido. As quimioterapias tinham acabado porque não estavam mais fazendo efeito e o câncer era incurável.
Na sexta-feira da mesma semana, dia 29 de novembro, não fui visitar meu pai, pois minha madrinha iria. Fiquei em casa lendo no sofá quando de repente entrou uma pena branca pela janela e pousou na minha mão. Na hora me arrepiei inteira e me veio na cabeça pesquisar o que isso significava. Algum ente querido desencarnou em paz. Na hora, fui para a cozinha chorar porque não queria assustar minha irmã por uma coisa que eu nem tinha certeza. Mandei um áudio para minha amiga às 2h30, 14h30, contando o acontecido. Algum tempo depois, recebi a notícia de falecimento do meu pai. A primeira coisa que fiz quando voltamos para casa foi olhar o atestado de óbito e constava lá que ele tinha falecido às 14h16, pouco antes de eu receber a pena. O mais curioso é que eu contei para minha mãe o que aconteceu e ela disse que nesse dia acordou chorando, sentindo que algo ruim ia acontecer, e antes de sair para o hospital, ele estava na pia da cozinha e sentiu alguém abraçando ela como ele fazia. Diz que sentiu até o peso encostando no quadril. E foi esse meu caso. Meu pai era meu melhor amigo e fico mais tranquila por saber que apesar de todo o sofrimento na Terra, o sofrimento dele na Terra, a sua passagem foi em paz. PS, faço coleção de penas e sou viciada em pesquisar tudo no Google, o que só me prova ainda mais como essa peninha foi realmente um recado do meu pai. Tenho essa pena até hoje. Oh, meu Deus. Que história bonita. Né? Pois é. Primeiro, meus sentimentos, Maria Luísa. Sim. Não sei se você lembra, teve um BBB. Você lembra de um BBB que uma participante do BBB foi avisada que a irmã dela... durante, e que ela sentiu antes, né? Ela teve um foi um dos pressentimento, primeiros, não lembro. segundo, Acho que era a terceiro. Cida, não era? Isso, essa mesmo. Ou a Cida ou a Tina. Era no BBB que tinha as duas, eu acho. E ela sentiu... Nossa, mas eu super acredito nisso. Meu pai faleceu de câncer de pulmão. E eu não lembro de ter nada assim com ele, mas eu lembro de um dia, assim... Foi engraçado também esse negócio do meu pai com histórias de fantasma, porque... Depois que meu pai faleceu, eu fiquei muito tempo sem conseguir ver história de fantasma. Porque aí eu passei a ter medo. É engraçado, porque eu tinha medo de que ele fosse aparecer pra mim. Assim, na época eu morava numa espécie de república com mais duas amigas, assim, no apartamento. E naquela semana específica que eu voltei pro Rio, depois de enterrar ele em BH, eu fiquei uma semana sozinho no apartamento. E eu morri de medo todos os dias. Porque eu tinha medo dele aparecer... E eu não sei como ainda lidar com isso e tal. Tipo, por que medo, né, e tal. Mas eu lembro que não sei se foi nessa semana, mas talvez tenha sido nessa semana. Se não foi nessa semana, foi na seguinte. Eu tive um desses sonhos que você sente que foi uma experiência quase viva, mas num sonho, em que a gente se abraçava e chorava pra caramba os dois só. E eu acordei com a sensação de que era ele mesmo e que eu tinha despedido dele. Eu acordei com essa sensação, falei, caramba, eu acabei de despedir do meu pai no sonho. Mas falam muito sobre isso ser uma espécie de... não ser um sonho mesmo, mas ser algo que aconteceu de verdade e que a gente entendeu como um sonho, né? As pessoas... Eu acho essa coisa de despedida, ela é muito forte pra gente, né? Essa coisa de, tipo, não quero... tipo, tá brigada com a pessoa que eu amo antes dela morrer, coisas do tipo. Acho que essa história também, ela bate um pouco na gente, porque primeiro, pela situação toda, né, de que ela achou que ele tava melhor, e aí veio a Covid, e depois, na real, ele não tava melhor, ele tinha mentido, né, e eu penso muito sobre isso, sobre como... deve ser difícil pra ele, né? Porque se ela fala que ele era o melhor amigo dela, ninguém quer chegar pra uma filha, pra uma pessoa que tem uma relação tão boa e falar, olha, é inoperável, não tem o que fazer, né? Já chegamos até... então é muito triste toda a situação, mas como ela conseguiu encontrar o conforto dela diante dessa situação, né? Que foi essa pena que veio pra ela... E ela sentiu que a mãe também conseguiu despedir, então, sei lá, eu também acredito muito nisso, que de tudo que poderia acontecer, que ele pelo menos foi em paz, que ele parou de sofrer, né, que é muito pesado, assim, ainda mais que a gente tá falando de 2020, né, essa época, a gente fala muito de quem teve Covid, mas todas as pessoas nos hospitais ficaram prejudicadas, né, porque... virou uma superlotação, então todo mundo teve bastante inadimplência, teve bastante gente que não recebia o tratamento adequado, enfim, foi uma época de muito caos
e muito triste na história do Brasil, e ver o seu pai passar por isso, assim, acho que eu consigo entender a alegria dela, talvez o alívio, né, dele ter ido em paz diante desse cenário, assim. Sim. E acredito 100%, de verdade. Acredito muito que foi a despedida dele, e que fofo que ela guarda a pena até hoje, né? Sim. O nosso abraço, Maria Luísa. Meus sentimentos e obrigada pela história. Bom, a próxima é garrafa Tupperware rosa poltergeist. Meu Deus, parece o chat GPT, assim, vomitando palavras. Oi, Mabê e Thiago. Me chamo Manu e já apareci em um dos penúltimos episódios de Caso Bizarro no Mods, onde falava sobre uma gárgula que me assombrou quando criança. Nossa, eu amo essa história. Porque ninguém tem uma gárgula, né? Tipo, quem sei lá, eu achei muito engraçado isso dela falar que tinha uma gárgula que assombrava ela. Eu falei, isso parece muito uma coisa europeia de se dizer. Então, gárgula a gente tá falando daqueles bichos que ficam nos prédios, aqueles prédios antigos, né? Eu acho que o que ela explicou, se não me engano, ficava numa igreja, ou ficava alguma coisa assim. Mas realmente minha memória não é muito confiável. Mas é isso, é tipo aquelas estátuas, assim, que são assombrosas mesmo. Aliás, rapidamente, nos anos 90 tinha um desenho de gárgula, que era Os Gárgulas, que passava na TV e tal, que foi um desenho feito pelos mesmos criadores do desenho de Batman, a série animada, então tem aquele mesmo traço. A ideia é que os gárgulas à noite ganhavam vida para proteger Nova York, assim. Tipo, é um desenho muito doido. Outro dia eu tava relembrando, vi um vídeo no YouTube, lembrando, eu falei, caramba, eu já assisti isso. Mó viagem, mas enfim, desviamos do assunto aqui. Pesquisei aqui os gárgulas, gente, que loucura. Nossa, não... Olha, e o Jordan Peele quer fazer um longa-metragem de Os Gárgulas. Olha que incrível. Pô, vai ser o melhor filme possível. Melhor diretor de cinema. Gente! Não, perfeito, imagina. Não, enfim, veio uma matéria aqui, sei lá se rolou ou não. Mas é isso, gente. E dá pra entender o medo da gárgula, porque é apavorante. E ela comenta aqui, nesse caso eu comentei que alguns membros da minha família têm uma sensitividade muito aguçada, um mistério que nunca é discutido por ser um tabu entre os meus avós italianos católicos. Porém, eu e minha mãe sempre conversamos muito sobre isso, e ela acredita que isso teria começado com o suicídio da mãe do meu nono, é o vô, né, que supostamente era esquizofrênica. Eu fico muito encucada em saber mais sobre, porém o meu avô nunca fala sobre isso, eu também não sou doida de tocar na ferida, mesmo querendo muito. Enfim, o caso que vim contar hoje não é esse, é sobre minha garrafinha rosa Tupperware que está possuída. Eu já amei essa frase. Eu estudo em uma sala bem pequena com apenas 10 alunos. Todos se dão bem e é basicamente Todos se dão muito bem e é basicamente um grande grupo de amigos. Eles sempre brincam me chamando de bruxa, isso porque eu tenho 6 gatos e o karma é muito automático comigo. Por exemplo, sempre que fazem alguma brincadeira idiota, como provocar de alguma forma, sempre acaba com alguém se machucando ou adoecendo no outro dia e faltando na aula. Me sinto a própria Matilda e brinco falando, olha o que dá irritar a bruxa. Perfeita. Mas até eu me assusto e não entendo como isso é possível. Enfim, ontem eu havia saído junto com mais 2 amigas para ensaiar a dança de São João, e o restante dos alunos permaneceu em sala. Quando voltei, todos, inclusive a professora, me olharam assustados. Olhei para minha mesa e minha garrafa não estava lá. Cheguei mais perto e vi muita água no chão. Logo me explicaram que a garrafa havia se movido sozinha em cima da mesa e caído no chão. Inicialmente eu achei que era mais uma brincadeira idiota, como sempre fazem, mas até a professora entrou no meio. Disse que estavam conversando e quando olharam para minha mesa, a garrafa estava andando. Detalhe, eu sempre deixo ela no centro da mesa e saio. Começamos a recriar a cena do crime, vendo como a garrafa poderia ter caído. Não conseguimos chegar numa resposta. A garrafa estava cheia de água, não tinha como o vento ter empurrado ela, nem como alguém ter empurrado minha mesa, já que sentamos um em cada canto da sala enorme e somos apenas em 10. Brinquei que a minha garrafa era igual a varinha de bruxa que sempre voava em direção à feiticeira. Demos risadas um pouco nervosas e fui pegar um pano para limpar a água e enchê-la de novo. Quando cheguei em casa, deixei a garrafa em cima da mesa da cozinha junto com a minha aliança e o meu relógio e fui para o meu quarto. Quando os meus pais chegaram, perguntaram o que era toda aquela água no chão. Fui lá ver e pasme, a garrafa estava com a água pela metade, novamente em pé na mesa, no mesmo lugar que eu tinha deixado. Todos os objetos que estavam juntos no mesmo lugar, a mesa seca e o chão todo molhado.
Contei o que aconteceu na escola e rimos um pouco, pensando no que poderia ter acontecido. Minha conclusão foi que o coitado do espírito, com muita sede, foi beber água e ela passou direto pelo corpo dele. Ainda estou meio em choque com isso, mas sigo usando minha garrafa Tupperware rosa possuída. Obrigada por lerem até aqui, amo o podcast, beijos de luz. Meu Deus. A pessoa conta um negócio desse com essa leveza. Vai... Né? E eu amo que, assim, continuo usando. Estou com medo, talvez a minha garrafa esteja possuída, ela teve esses 2 momentos aqui, mas continuo usando. Na primeira descrição que ela fez da mesa lá na sala de aula, eu fiquei pensando que às vezes, eu já vi isso acontecer o suor, né, quando você coloca a água numa temperatura mais gelada que o resto, ela sua, e eu já vi garrafa andar mesmo, né, porque ela tá molhada embaixo, aí se tiver um mínimo desnível ou qualquer vibração, ela começa a mexer. Mas aí a segunda história já joga isso tudo por baixo, né. É que realmente, eu lembro de carteira, minha lembrança de carteira é muito antiga, mas era sempre desnível, sei lá, de colocar a caneta ia cair, então, sei lá, andar realmente pela carteira não me parece algo que assuste tanto, mas claro que se a sala toda e a professora olhou também, parece que o negócio foi mais assustador, né, mais creepy, assim. Nossa, sim. E de todo modo, dá pra ficar um tempinho sem usar a garrafa, né? Não precisa continuar usando. Mas eu achei engraçado também ela fazer questão sempre de citar o nome da marca da garrafinha. Eu não sabia nem que essa marca fazia garrafinha. Pra mim isso é marca de pote. Eu também não. Eu achava que era só os potes. Talvez, vou até pesquisar aqui, deve ser isso mesmo. Tá, sei como é que é. É que elas são coloridinhas, transparente. É tipo garrafa de academia. Tipo isso. Tipo garrafa de academia. Só que possuída, né? Então é diferenciada. Tem... Como tudo da Tupperware, que eles dizem que é chique, né? Os potinhos. Então... Essa vem com uma alma junto. Não tem como ser mais chique que isso. Verdade. Pode ir pro próximo? Pode. A Gangue do Ratatouille, que é um nome excelente, né? Oi, Mabê e Thiago. Me chamo Brenda e amo o podcast. Meu caso bizarro aconteceu em outubro de 2015. Eu tinha 10 anos quando me mudei para uma casa nova. Era uma casa grande, 3 quartos, sala de jantar e de estar, porém era uma construção meio antiga. Com a correria da mudança, minha casa estava uma bagunça e não tínhamos tido tempo de montar os móveis, portanto, na parede da sala de estar estavam as ripas de madeira que faziam parte da cama dos meus pais, que até então dormiam com um colchão no chão. Pois bem, lá estava eu num sábado pela manhã, sozinha em casa. Até aí, tudo bem. Decido sair do meu quarto para tomar café da manhã e para chegar na cozinha eu precisaria atravessar a sala de estar. Porém, quando cheguei na divisória do corredor do meu quarto para a entrada da sala de jantar, avistei um rato por entre as ripas que eu citei acima. Decidi fazer o óbvio numa situação dessas. Saí correndo. Entrei no quarto da minha mãe, fechei a porta e deitei no colchão, que no momento estava no chão, quando de repente senti alguém me encarando. Pô, eu tava achando que era só uma história de rato. E lá estava um bendito... não, é um rato ainda. Lá estava um bendito rato, me olhava fixamente, como se soubesse todos os meus pecados, parado bem ao meu lado. Eu entrei em desespero, não tinha como esse rato ter entrado ali de qualquer forma, levantei e saí correndo do quarto. Porém, ao voltar na mesma divisória de antes, não havia mais um, e sim centenas de ratos, todos enfileirados me olhando fixamente. Era amedrontador e desesperador. Meu Deus, eu estava estática olhando a cena da mesma forma como eles estavam me olhando. Eis que saí do transe e resolvi abandonar minha casa. Fiquei esperando minha mãe do lado de fora em prantos. Quando minha mãe chegou, contei a ela o que tinha acontecido e quando ela entrou para conferir não tinha um ratinho sequer. E nunca mais houve aparições de ratos naquela casa. Engraçado essa palavra que ela usou agora, aparições. Enfim, até hoje, quando conto essa história, duvido um pouco da minha sanidade mental. Não sei se eu tive uma alucinação ou ratos fantasmas invadiram a minha casa, mas tenho certeza que foi isso que aconteceu. Foi traumático. Beijos. E aí aqui no final ela fala ratos fantasmas também, então ela tá convencida de que... Quer dizer, se ela viu algo que foi real, o limite, o real nesse caso seria um rato fantasma, né? Não era um rato fantasma. Gente, Brenda do céu. E aí eu acho que o momento que me deixou desesperada, além de todos, mas a ideia das centenas de ratos, obviamente, mas quando ela fala que tinha um rato olhando pra ela como se soubesse todos os seus pecados, já me pareceu mais aparição mesmo do que qualquer coisa. Mas, gente,
que você ia achar? Você ia achar que, tipo, foi coisa da sua cabeça? Que eles são falsos e se esconderam? É que é difícil centenas de ratos, né, se esconder. E eu acho muito interessante esse conceito que é muito usado em história de terror, que é achar que é coisa da sua cabeça, né? Porque, tipo assim, quando a gente tá acordado, o que é coisa da nossa cabeça? Pra mim, quando eu tô acordado, tudo é real, né? Tudo é real. A não ser que você esteja muito cansado, que você esteja muito estressado. Será? Porque Mas você tem já várias viu coisas algo que depois você achou que era uma coisa da sua cabeça? Não. Ouviu? Pois é, Não. eu sempre acredito. Tipo assim, a partir do momento que eu tô... A menos que você esteja... pode ser aquele estado meio lusco-fusco, assim, né? Tipo, você tá meio tipo... dormindo acordado. Mas no caso não é o que ela tava vivendo, né? Não. Porque ela tava no meio da mudança, então ela tava meio que... Nossa, de todo modo, nojento de imaginar. Imagina, 100 ratos. Tipo, pô, coitado do rato. O rato realmente pega uma pecha muito ruim nessa sociedade. Mas, pô, eu não queria ter 100 ratos. Ver um rato em casa você já fica pensando, meu Deus, onde foi que ele passou? De onde que ele tá vindo? Imagina 100. 100 não dá, não. Nossa, eu tive um déjà vu, como eu gosto de falar com essa história... que não tem nada a ver com rato, mas quando eu estava, contextualizar um pouco, né, mas eu mudei muitas vezes na vida, já mudei mais de 15 vezes de casa, então a minha mãe, ela trabalhava no Banco do Brasil, então toda vez que, era muito normal a gente ser transferida, e essa transferência, ela podia acontecer a qualquer momento, que é geralmente quando alguma pessoa de algum cargo que ela tá se candidatando vai sair daquele cargo, e aí de repente ele consegue um outro cargo antes, ou ele é efetivado em outra agência, enfim. Então é basicamente, sei lá, minha mãe se candidata para um cargo, aí se ela estiver indo bem e tal, nos próximos meses ela pode ser chamada a qualquer momento. E aí basicamente era, Célia, você foi chamada para trabalhar em tal lugar. E aí a gente... do nada tinha que largar tudo, sair da escola, sabe? Sempre foi meio assim. E aí foi quando a gente veio pra São Paulo, que foi em 2007, mais ou menos. 2007. E minha mãe foi avisada e uma semana depois a gente já tinha que estar com tudo pronto e vazar. E como minha mãe tinha que vir trabalhar aqui, ela já tinha que estar aqui... Eu fiquei sozinha no último dia de entrega. Eu também estava fazendo uma prova na faculdade na época. Então eu tinha que fazer a prova, entregar e tal. Só que a gente morava numa casa, nessa cidade pequenininha, que ela era... Eu não me sentia confortável no meu quarto. Muito tempo depois eu descobri que alguém tinha morrido lá e tal. Não sei se tem a ver, se não tem. Mas eu não conseguia dormir no meu quarto. Ou eu dormia com meu namorado, quando ele tava comigo, ou eu dormia no quarto da minha mãe quando ela acordava, ou na sala, mas eu não conseguia ficar no meu quarto. E eu não sei porquê, eu fiquei sozinha lá e eu achei que eu ia dar conta de ficar sozinha na casa. E aí, quando era o último dia, que no dia seguinte eu ia pegar as coisas e voltar pra São Paulo, eu percebi que eu não ia dar conta de ficar lá. E aí eu lembro que eu liguei pra minha amiga... que morava comigo, e pedi, pelo amor de Deus, pra ela ir dormir comigo, que eu tava com medo de ficar na casa. Enfim, eu lembrei dessa história porque essa coisa de mudança, de estar sozinha, porque eu ficava olhando para aquelas caixas, e aquelas caixas me encaravam de volta, e eu ficava assim, sabe, uma coisa meio esquisita. Tinha um quintal muito grande nessa casa que eu morava, que eu morria de medo desse quintal, então enfim. Eu lembro que nesse dia eu liguei pra minha amiga que morava na mesma cidade, e falei, ai, Flávia, vem aqui, por favor, dorme aqui, porque eu não vou conseguir ficar sozinha, gente. E a gente já tinha se despedido, já tinha chorado, tinha sido uma merda. E ela falou, ai, tá bom, vou aí e tal. E depois a gente teve a nossa nova despedida. Mas foi muito engraçado, assim, como que... É isso, né? Tipo, não tinha nada acontecendo, mas o medo, assim, me deixou desesperada. Nossa, eu ficava sim. morrendo de medo de ter alguma coisa nessa casa. Caramba. Mas nessa, fora os incômodos, alguma... Você chegou a ver, sentir, ouvir? Não, eu nunca, tipo, senti nenhuma... Assim, eu já me senti vigiada. Uma sensação esquisita de vigiada, assim, tipo, bem, bem raro. E teve um apartamento que eu morei, que eu já contei aqui, que eu escutava muitos passinhos, e ele era o apartamento mais alto do prédio.
Era um predinho pequenininho de 3 andares e eu morava no 3º andar, então não tinha como ter passos em cima de mim. Então minha mãe dizia, eu morava sozinha, minha mãe dizia que era uma família de pombos. Eu decidi aceitar. Sim. Mas não pareciam passos de pombos. Parecia... Só que ao mesmo tempo, realmente, era um forro. Então não tinha como um adulto estar ali em pé. Teria que ser uma pessoa de 4, assim, sei lá, andando. Então, assim, só pensar nessas alternativas me dava desespero, assim. E, pô, enfim, esse clássico também do terror, que é a pessoa... Às vezes a pessoa morre naquele lugar, então pode ser que o espírito dela esteja ali. Então, isso inviabiliza a vida em aluguel, né? A vida em... Sim. Quer dizer, não só a vida em aluguel, você pode comprar um imóvel também que foi de outra pessoa. É desesperador pensar nisso. Então, na maioria das vezes, eu tento nem cogitar essa... Airbnb, cara. Pô, Airbnb. Nossa, tipo, você pega um Airbnb, vai pro meio do mato. Vou pro meio da serra, passar um fim de semana maneirinho aqui. Meu Deus, não sei. Enfim, a gente não pode nem pensar nessas coisas, porque senão nem vai pros lugares, né? Não pira. Mas eu acredito muito nessa coisa de que às vezes a gente não conhece... porque assim, era uma cidade de 3 mil habitantes. Não é que tinha... e é uma cidade muito antiga, essa cidade que chama Bonfim. A igreja lá era de 1700, alguma coisa, tipo assim, é uma cidade muito, muito velha. Então, muito das casas são tombadas. Então, tipo, não é que tinha uma variedade de opção de casa pra morar. Era literalmente a única casa que tinha na cidade pra alugar. Sabe? Não tinha nenhuma outra casa, tipo. Então, a gente nem tinha nem opção, assim. Era muito uma coisa de filme de terror, se parar pra pensar, assim. E o quintal grande, eu sei que muita gente gosta disso, mas é que eu tenho muito pavor de natureza. Falo isso. Eu morro de medo da natureza, porque a natureza pra mim é bicho, é entrar coisa na minha casa. Então, eu abri, o quintal, ele era maior, o terreno era muito grande, a casa era pequena e o quintal era gigante. O quintal era maior que a casa. Então, tipo, tinha uma jabuticabeira, sabe? O quintal era muito legal, assim. Eu tinha uma outra visão na época, era mais medrosa, hoje eu acho um pouco mais legal. Então, assim, não sei, ela tinha uma coisa, assim, a casa, portinha de madeira, e tinham vários trincos, e uma sensação, assim, de medo, assim, que eu tinha. Sim. E é uma cidade antiga, né? Todo mundo que mora lá, todo mundo conhece, então... dava essa sensação, acho, de mais medo na história. Mas deu tudo certo, eu consegui fazer a mudança. Ninguém me descobriu. Eu espero que o espírito tenha ficado pra lá. Porque a gente sempre fala isso, né? Tem uns espíritos que viajam com você, mas tem uns espíritos que são da casa. Você saiu da casa, ele fica lá, tá tudo bem. A próxima pessoa que for morar lá, que lute. Sim. Bom, então vamos pra Lobisomem Caloteiro. Oi, Mabê e Thiago, meu nome é Madu, tenho 19 anos e moro no interior de Santa Catarina. Vim contar um caso que aconteceu com meu pai. Sou ouvinte assíduo do seu pod e perdi a conta de quantas faxinas fiz ouvindo casos bizarros ou criminais. Espero que goste. Meu pai me contou essa história alguns anos atrás, durante uma roda de chimarrão em uma das visitas que fiz a ele. Não temos muita proximidade, porém essa história me assustou por tanto tempo que decidi passar pra frente. Minha cidade, como toda cidade pequena, é cheia de boatos sobre um suposto lobisomem. Seja ele um antigo repórter da rádio ou fotógrafo de famílias. Há quem diga que um deles foi visto se transformando por uma câmera de segurança no centro da cidade. Porém, esse acontecimento ocorreu quando meu velho morava numa vila no interior da cidade e, como bom empreendedor que era, meu pai aproveitou para abrir um bar, desses de esquina mesmo, que vende salgado e doce barato, que faz torneios de baralho. Como era um lugar pequeno e como minha madrasta havia morado lá antes, toda a vila frequentava o bar, e não demorou muito para que ele soubesse dos boatos e fofocas que eram contados na vizinhança. Um tal de quem traiu com quem, viu que a filha da fulana tá grávida, e aí meu pai ouviu histórias sobre um suposto bicho atacando os galinheiros. Porém não prestou muita atenção porque achou que era uma raposa, assim como uma que vivia no forro do telhado da casa dele. Porém, uma noite, cerca de uma semana depois dos boatos começarem, meu pai ouviu barulho do lado de fora da casa. As galinhas dele estavam agitadas, o que era estranho, porque normalmente elas deveriam estar dormindo numa hora dessas. Achando que era a famigerada senhora raposa, meu pai levantou e foi atrás da espingarda que guardava em casa.
Mas assim que chegou na sala, ouviu o barulho de unhas raspando na parede pelo lado de fora. Como a casa era de madeira, o barulho era alto e fez com que minha madrasta acordasse assustada também. Com a coragem ou a burrice com que meu velho nasceu, ele abriu a porta que dava para o quintal e se deparou com uma criatura que definitivamente não era uma pobre raposa. Parecia um cachorro enorme, muito magro e bizarro, com olhos vermelhos e unhas enormes. Com medo, meu pai apontou a espingarda para o cachorrão, mas não atirou. A criatura o encarou e depois saiu correndo. No domingo seguinte, meu pai abriu o bar como era rotina e não se falava de outro assunto que não fosse o tal lobo que tinha aterrorizado a pequena vila. No meio da falação da bebida, ninguém notou o velho estranho sentado no canto com a sua dose de trago ainda inteira sobre a mesa, mas certamente todos notaram quando ele saiu sem dizer uma palavra ou pagar a bebida. Acontece que o velho havia se mudado para uma casinha, meio afastada, fazia cerca de 2 meses, e assim que os boatos se intensificaram, o velho sumiu sem deixar rastro ou móveis para trás. Seu único legado foram os ossos das pobres galinhas que sucumbiram à crueldade do cachorrão. Mas meu madrasto acordou com a unha na parede, né? Nossa. O negócio foi puxado. Não, e o pai dela viu, então. O pai dela encarou ele, né? E ela começa essa história contando porque um dia ela sentou com o pai dela para conversar sobre isso, né? Cara, muito bom isso. Uma história boa. Pois é, e eu fico... É engraçado essa história de... cidades do interior, enfim, é porque também é por causa de um contexto mais rural mesmo, do que é um perigo mais rural, o que é um perigo mais urbano e tal. Então é muito comum ter esse tipo de relato, né, do monstro, né, que dependendo do lugar é um tipo de monstro, dependendo do lugar é um lobisomem. Aí teve aquele período do chupacabra também, que falou-se muito e tal. Mas esse é engraçado. É mais incomum, eu acho, ver relato de lobisomem, né? Não sei. Eu acho que hoje em dia mas parece que... Quando eu tava pesquisando uma época, tem uns relatos de lobisomem em Pernambuco que são, assim... eu vi mais... É bem doido isso, mas eu posso estar falando besteira. Eu não pesquisei tanto, mas eu lembro que quando eu estava pesquisando sobre... Eram os relatos de lobisomem, eles eram muito específicos, que eles eram ou no Nordeste ou no Sul. Tipo, são os lugares que eu mais ouvi falar. E no Sul vem muito, assim, Curitiba tinha um museu, tem um museu, na verdade, mas que, se não me engano, era de ciências forenses, e era do Instituto Médico Legal, alguma coisa assim. E tem e lá tem o esqueleto desse serial killer dos anos 70. Que aparentemente era um lobisomem. Então é muito engraçada essa história, porque eles... na real não era um lobisomem, era um cara que matou várias pessoas, só que era isso, as pessoas diziam que ele se transformava num lobisomem e atacava as pessoas. Isso é uma coisa muito comum de interior, de às vezes transformar casos criminais em lendas de sobrenatural e tentar, enfim, mudar um pouco a história. Então, isso é uma coisa que eu tenho bastante lembrança. Porque é isso, talvez esse cara, sei lá, esse cara que tinha mudado, talvez ele estivesse roubando as galinhas ou matando as galinhas, mas era o cara, entendeu? Era uma pessoa, e aí, enfim, vira essa lenda, né? Vai ganhando corpo, assim. Sim. Claro que nessa história, aparentemente, o pai dela viu o cara mesmo, mas enfim... Uma coisa que eu fico sempre pensando, assim, que eu acho muito fascinante, enfim, partindo do pressuposto que é uma lenda, que ela foi ganhando contornos e crescendo e tal, tipo, eu queria muito que em algum momento a gente pudesse, tipo, pra tudo pudesse ter um documentário muito bem feito, assim, da HBO, pra saber em que momento exatamente aquele ponto é acrescentado, em que momento tal coisa é acrescentada e tal, porque é muito fascinante, né, ver como que as coisas vão crescendo e ganhando pontos ao ponto que chega assim. Óbvio que nada da lenda explicaria o pai dela contando que viu o bicho frente a frente, né? Agora, tem uma coisa de lobisomem que eu acho legal. Tem um escritor carioca que chama Rodrigo Bardo Santos. Ele publica uns livros pela Malê, principalmente pela editora Malê. E num desses livros ele tem uma história sobre um lobisomem caramelo.
Porque se essa instituição brasileira é o vira-lata caramelo, por que um lobisomem brasileiro não seria caramelo, né? Perfeito. E eu fiquei pensando qual seria a cor do pelo, da pelagem desse lobisomem que o pai dela encontrou. Será que era um lobisomem caramelo? Tem que ser caramelo, eu acho. Porque o caramelo é a instituição oficial do cachorro brasileiro, né? Não só brasileiro, né? Outro dia eu fui pra Argentina com minha esposa, a gente foi passar férias lá, muito vira-lata caramelo também. O que me faz pensar se o vira-lata caramelo... Tipo assim, se todos os cachorros do mundo convivessem e cruzassem entre si, será que só haveria vira-latas caramelo daqui a 50 anos? É isso que eu fico pensando. É isso que não me deixa dormir de noite. É isso que não me deixa dormir. É esse o problema que a gente tem que pensar. Na rua os vira-latas caramelo... Né, quando tem muita cruza de cachorro em geral, eles estão virando todos vira-lata caramelo. Enfim, aqui tem diversão. Eu tô real, assim, preocupado agora, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Gente, se alguém estiver estudando os vira-latas caramelos, por favor, jogue uma luz nessa história, porque eu acho que é perfeitamente plausível que os lobisomens sejam caramelos. Sim, eu apostaria nisso também. Agora, nunca desafie o capeta. Olá, Mabê e Thiago. Me chamo Nauan e sou de Belo Horizonte, meu conterrâneo. Apesar de ser cético e ateu, venho contar uma história da minha família que todos juram ter acontecido e que me traumatizou muito na infância. Meu hoje já falecido avô teve uma infância muito difícil, mas conseguiu superar as dificuldades e virar um fazendeiro rico. Outra área da vida na qual ele também foi muito bem sucedido foi na produção de herdeiros, pois ele teve algo próximo de 20 filhos com mulheres diferentes, sendo minha avó a terceira mulher dele. Com isso, enquanto minha mãe e meus tios, filhos da minha avó, eram crianças e adolescentes, os irmãos mais velhos já eram adultos e tinham até família. Meu tio mais velho morava com a família dele em uma das fazendas do meu avô, que o mesmo cedeu sem exigir que pagassem aluguel ou ajudassem em qualquer coisa, pois meu avô afirmava que um filho dele jamais passaria por nada do que ele passou, então provia a vida boa a todos, mesmo fora da casa dele. Caramba, ele realmente tinha que fazer muito dinheiro, né? Tem que ser rico para prover uma vida boa para 20 herdeiros. Pois é. Entretanto, ao invés de ficar agradecido pelas coisas que meu avô fazia por ele, meu tio decidiu tentar dar um golpe no pai e se apropriar da fazenda e vendê-la. O que era de se esperar, né? Se você cria uma pessoa sem ela trabalhar, sem ela fazer nada, como é que ela vai desenvolver esses valores que eram importantes para ele, né? Mas tudo deu errado e meu avô então pediu que ele saísse de lá. Com isso, ele ainda se achando certo da história, disse que meu avô era ganancioso e que ele não sairia da fazenda. Abre aspas, nem o capeta me tira daqui, fecha aspas. O que ele não esperava é que desafiar o coisa ruim não é uma boa ideia, pois, segundo relatos, o capeta decidiu tirar ele de lá. Dizem que eles foram torturados e provocados de diversas formas, desde passos pesados no telhado de casa por noites inteiras, os impedindo de dormir, até as comidas frescas que estragavam imediatamente quase todos os dias. Plantações que a família dele fazia já não nasciam e coisas simplesmente desapareciam dentro de casa. Vivendo sob tensão, a família ainda começou a brigar muito e resolveram chamar um padre para exorcizar a casa. Entretanto, quando o religioso começou a purificar o lugar, ouviram-se risadas debochadas e uma voz grave imitando a oração do padre, que resolveu não brigar com o diabo também e foi embora apavorado. Com isso, a situação ficou tão insustentável que meu tio cedeu e se mudou da casa. Depois disso, ele e o pai nunca voltaram a se falar, e quando meu avô morreu, apesar de literalmente toda a família ter tentado entrar em contato com ele, ninguém conseguiu e ele só foi saber quando meu avô já tinha sido enterrado. Isso no caso o tio, né, o filho ali. Minha avó, que hoje tem 88 anos, diz que foi muito estranho para ser só uma coincidência, pois telefones funcionavam para ligar para qualquer pessoa menos para ele, sendo que o telefone dele estava funcionando normalmente, até um carro de um amigo que morava próximo estragou quando o homem tentava ir pessoalmente falar com ele. Essa foi a história, amo o Modus e também o caso bizarro. Parabéns pelo trabalho, Mabê. Meu Deus do céu. A cena da casa me fez lembrar esses filmes... esses do... que tem sequência, gente. Esqueci do diretor de Aquaman, que é uma trilogia. É a trilogia mais recente, que depois dá origem... Também é do casal da Invocação do Mal? Isso, Invocação do Mal. Invocação do Mal, sim, do casal Warren. Isso. Nossa, perfeito. Total,
nem se odiar, nem o capeta me tira daqui, aparentemente o capeta tira, né? Porque, meu Deus, mas... Agora, será que foi uma coisa do capeta estar ouvindo a conversa e ter ficado particularmente ofendido, ou uma parada encomendada pelo vô dele? Então, eu fiquei pensando nisso também, porque isso me parece muito mais algo. Tô aqui, tá? Falando de coração. Se meu filho tenta me dar um golpe, depois eu dar um sítio pra ele, eu ia fazer isso tranquilamente. Ia contratar gente pra andar com um saltão lá no telhado, pra ficar a gente cochichando quando eles estiverem, tipo, mandando umas mensagenzinhas na janela, fazendo um grande barulho, assim, sem dó nem piedade. Eu faria totalmente isso. Porque tem muito cara de uma armação muito bem feita com o objetivo de deixar o moleque maluco, sim, né? Pra assustar, né? Total, assim. E algo que, tipo, poderia ter assustado a família e o menino ficar, tipo... Imagina, o menino ia ficar, tipo, eu nunca posso falar pro capeta fazer nada, né? Fica aquele nervosismo. Mas eu também acho que... Ou o capeta se solidarizou com o vô, né? Falou assim, pô, o cara se matou pra trabalhar, né? Não, e é um capeta incrivelmente desocupado e atento a qualquer invocação do nome dele, né? Porque quantas pessoas será que não maldizem ele diariamente para que ele se ligue para cada uma, assim? Eu até escrevi um conto sobre isso, que eu nunca publiquei, mas que é... existe uma rede de WhatsApp que os estagiários ficam selecionando toda vez que alguém invoca o capeta e ele vai decidindo, sabe? Tipo, a pauta dele. Eu vou atender esse aqui, esse aqui, esse aqui. Enfim, eu escrevi um conto sobre isso, nunca publiquei, talvez um dia eu publique. Mas eu, assim, trazendo um pouco do meu conto, eu acho que talvez ele tenha ali uns estagiários que tem uma pastinha, fulano falou de você, olha o que esse fulano fez aqui no sítio. E, pô, se for Minas Gerais, é Minas Gerais, não é? Acho que é. Minas Gerais, eu com certeza iria em Minas Gerais. Eu acho que o capeta foi por aí. Ou no mínimo pode ser por amostragem, né? Tipo aqueles exames de aeroporto que é aleatório, né? Aleatório. Vai ver o capeta aleatoriamente escolheu ali. Falou assim, tanto de pessoa que falou meu nome hoje, eu vou nesse aqui. Mas uma coisa que eu fiquei pensando também, que, enfim, no campo da fantasia, né, e da imaginação, qualquer coisa pode ser possível, que talvez possa ter sido o avô, tipo, bom, o avô dele é um cara que ficou, enfim, Nauan, com todo respeito ao seu avô, tá, por favor, não se sinta ofendido, mas seu avô é um cara que ficou rico, será que não teve um acordo aí, quando teve um filho que foi, que fez mal pra ele, já falou, não, vai atrás desse aí, perturba ele um pouquinho aí. Mas enfim, por favor, não se ofenda, não tô falando que seu avô não ficou rico de forma lícita, espero que tenha sido, acredito que foi. Mas foi algo também, o avô dele botou alguém pra fazer uma parada. Nos anos 80, anos 90, a gente tem que levantar o pacto. Eu acho que o pacto é válido levantar como uma possibilidade. É nessa forma que as pessoas ficavam ricas nos filmes. Então, na vida real, tinha que ser assim também. Nossa, eu morria de rir dessa história de pacto, gente. Era muito forte isso, né? E eu era muito fã do Raul Seixas. E ele não... Assim, o Raul Seixas, ele não tinha a menor vergonha... Tipo assim, muita gente achava que ele fazia um pacto e tal, e ele não tinha problema nenhum em falar isso. Então era muito engraçado, porque acho que, enfim, alimentava ainda mais essa discussão. Sim. O doc dele é muito bom, o doc sobre a relação dele com o Paulo Coelho. Acho que foi a filha dele que fez o doc, né? Muito bom. Não, é icônico, é icônico. Bom, foram esses os casos. Eu espero que vocês tenham gostado. O que você achou, Thiago? Você acha que hoje dá pra dormir? Dá pra... Talvez dormir refletindo sobre algumas coisas. Não, dá pra dormir. Acho que vou ficar pensando depois e ainda conjecturando sobre possíveis respostas, mas dá pra dormir. A gente fica pensando um pouquinho depois que putz, eu devia ter falado isso. Sim. Acontece bastante. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foram histórias muito complexas hoje, de todos os tipos possíveis e imagináveis. E, como sempre, obrigada. Continue enviando para casobizarropodcast@gmail.com e até o próximo episódio.